tiverem, dá para assistir. Meninas, eu finalmente consegui aprender a mexer naquele AD Box, né? Porque com relação a o IDAM é sempre tão tecnológico, eu digo assim que eu ainda sou meio arcaica com isso, estou aprendendo junto com vocês. E aí eu coloquei o texto que usaríamos hoje, porque eu enviei para a Juliana e a Giovana não estava, né, Giovana? Então eu coloquei lá nessa expectativa de vocês conseguirem receber, tá? Na aula Recebi, passada, professora. Eu vi, tá? conseguiu, né, ver o arquivo? Sim. Eu finalmente consegui aprender a anexar, gente. Agora eu sei colocar as coisas, tá lá. Eu vou poder colocar todos os arquivos para vocês. Como a gente deu uma aula importante que eu acho que a Giovana não estava, tu estava na aula, Giovana, da resenha, do resumo, do fichamento? Não, não, mas eu assisti. Assistiu, né? Gravado. Nessa aula, depois a gente teve feriado, teve toda essa quebra, né? E eu falei que a gente ia finalizar o fichamento e a gente ia trabalhar o texto, que foi esse texto que eu passei hoje, né? Eu tinha passado um texto de roteiro, que é como fazer aquela resenha crítica, e eu pedi que vocês treinassem a questão da leitura e das marcações. A Juliana já me confirmou na aula passada que ela estava fazendo, está treinando, né? Essa questão de como selecionar as informações importantes. Pode parecer uma coisa muito assim, como a gente fala aqui no Amazonas, né, gente? Muito bestinha fazer isso, mas eu pedi para que fizessem 2 páginas, porque a partir daí, quando vocês começarem a pegar livros grandes, vocês vão conseguir fazer, né? Se eu já começo passando de textos enormes, fica difícil para vocês fazerem essa seleção do que é importante. E na aula passada, não sei se o professor Matheus já colocou da última aula que estava só eu e a Juliana, a gente meio que deu uma pré-leitura, né, desse texto de hoje, que eu já pressuponho a leitura de vocês dele, e eu falei que nesse início, se vocês não conseguirem separar para registrar essas informações, o texto todo, que no caso tem 9 folhas, aquele artigo, né? Que façam por tópicos, né? É uma boa estratégia para quem está iniciando. E depois a gente começa a aprender a como fazer isso com o texto inteiro, porque a gente exercita o nosso cérebro a fazer, né? Captar essas informações de leitura, recursos esses que são muito usados também para quem for fazer o português instrumental, por exemplo, né, para concursos públicos e tudo mais. Dadas essas questões, eu vou abrir com vocês agora. Antes de eu estar passando, né, vou explicar para vocês essa atividade, porque assim, eu conversei com o professor Matheus. Eu falei, professor, no presencial, quando a gente está, eu gosto de fazer com os meus alunos lá comigo em sala. Então, a gente dá aula e no segundo momento a gente passa esse exercício. E aí a gente consegue, qualquer coisa, o aluno vai, conversa com a gente, só que no computador não funciona muito bem, porque tem aluno que fica no celular. Isso eu sei porque mesmo quando eu estou, né, ministrando aula de outras disciplinas, os alunos me relatam isso, professor, aqui eu só tenho celular, não estou conseguindo digitar, está falando com a senhora, está vendo o vídeo, está ficando ruim. Então, como que eu conversei com ele? Eu vou ministrar a aula, no momento do exercício que eu vou passar para vocês, eu vou deixar livre para vocês fazerem em casa. Então, quem que, professora, eu quero fazer logo agora, no final da nossa aula. Vocês podem fazer e me enviam. Se achar que não, eu estarei dando ainda o dia de amanhã também. Falei para ele que eu vou postergar, só não vou postergar todo fim de semana, gente, porque eu só tenho sábado e domingo, então eu preciso corrigir no domingo, né? Para vocês terem a nota de vocês. Aí eu deixo o sábado para vocês me entregarem, que aí no domingo eu consigo fazer a correção, tá? Aí se eu passar, por exemplo, a segunda, vai ficar a semana todinha sem eu corrigir. Então eu vou deixar, porque aí começou hoje. Eu sei que, né, eu sou realista. A aula de sexta-feira à noite a gente já está cansado, então eu peço para vocês se inscreverem, fazer exercício. Às vezes começa, não consegue terminar, está cansado, precisa cuidar de filho, fazer as coisas, né? Eu também sou mãe, eu sei como é que é. Então, quero deixar isso combinado com vocês, né? Tentem começar hoje, enquanto ainda está com a cabeça fresca. Viram que não deram amanhã, eu vou deixar esse prazo para vocês terminarem o exercício, tá? Já avisei isso para o professor Matheus. Estamos todos de acordo com relação de estender esse prazo para vocês, tá? Do que seria só aqui em aula. Mas antes disso, de eu estar falando sobre isso, que é do texto em si que eu vou passar, eu quero dar continuidade, então, àquela aula. Já que a Giovana já assistiu, vai ser até mais tranquilo, porque eu estava preocupada realmente, né, com quem perdeu. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente voltar para os slides. Aí vejam, né? Naquela última aula, que foi pré-feriado, antes do feriado, a gente veio trabalhando muito essa diferença, porque é um dos tipos de registro que mais se pedem, né?
em nível de pós-graduação, a gente já tem uma evolução, que é o que eu vou trabalhar com vocês depois, que é o que a gente chama de ensaio. O ensaio, ele não chega a ser nem uma resenha, nem chega a ter o tamanho, por exemplo, de um artigo científico. Então, ele é muito mais simples, inclusive, tem professores que no TCC pedem ensaio. Ao invés de pedir de vocês um artigo, fala, não, faz um ensaio para mim, né, de uma temática voltada para a administração. Ainda não sei, né, como eu falei para vocês, ainda não conversei com o coordenador sobre isso, o que que vocês vão entregar no TCC. Eu tenho até que conversar com ele, porque aí eu quero, né, a depender do formato, trabalhar com vocês aqui comigo no primeiro período, esse formato que vocês vão trabalhar lá no último. Como eu ainda não sei, a gente vai dar, né, uma pincelada em tudo. E por que que é importante isso aqui? Porque é um mecanismo que a gente usa tanto para entregar para os professores, vocês vão ver que os professores pedem muitos trabalhos com relação a isso, como também publicações, né? As resenhas críticas, elas podem ser alvo de publicação. Então, por exemplo, quem precisar de horas complementares, querem participar de congresso, querem começarem a escrever, entrar dentro da pesquisa, muitos editais fazem chamadas, né, para os alunos escreverem resenhas críticas sobre algum assunto. Inclusive, hoje em dia tem muita questão da interdisciplinariedade, por exemplo, das ciências sociais com o cinema. Não sei se vocês sabem, né? Quais artes de modo geral. Então, até a gente está fazendo o Unidaam e da Talk, onde a gente vem conversando, né, sobre livros. Não sei se vocês já estão participando, meninas, mas é muito interessante, tá? Cada semana, cada professor, né, traz para sua área. Já tivemos aí com a professora Leusa muitas questões voltadas, e o professor Tino, para empresas. Também tivemos questões assim muito atreladas à nossa disciplina de aprendizagem, né? Métodos de leitura, métodos de aprendizagem, como ter boas ideias, né? Teve um livro agora recentemente que foi sobre isso. Vimos com uma das professoras, por exemplo, as grandes ideias empresariais, como por exemplo o homem que fundou a Amazon, né? Por que que eu estou falando isso? Por conta dessa interdisciplinariedade. E quando essa ideia surgiu, o professor Vicentino me ligou, porque ele falou que na apresentação do meu TCC ele teve essa ideia, porque eu fiz pautada nessa mistura de cinema, de filme, né? E dali surgiu essa ideia. Inclusive, nessa quinta-feira, né? Eu sei que vocês têm aula, mas se o professor liberar vocês, eu estarei com o professor Vicente Tino, com a professora Leusa, da pós-graduação. O livro que eu vou trabalhar é o Quarto de Despejo, tá? Por que que eu estou falando isso, meninas? Porque a gente trabalha muito a questão da resenha atrelada a essa interdisciplinariedade, onde os professores, por exemplo, em alguma disciplina, podem trazer um filme para vocês, eu faço muito isso com os meus alunos, ou um livro, e aí eles, para a entrega, né, deste livro, desse filme, eles pedem um formato de resenha para vocês. E o que acontece é que a gente recebe muito a formatação do resumo, porque o aluno não tem essa base. Já sei que vocês aqui agora têm, né? Foi o que a gente viu, que um está contido dentro do outro, ou seja, numa resenha eu tenho também o resumo, né? Porém, não só o resumo, eu tenho que dar informações, né, desta obra, tenho que fazer uma ponderação, né, do lado positivo, do lado negativo. Posso sim pontuar o meu ponto de vista, coisa que no resumo eu não posso. E há uma estrutura a ser seguida, né? Onde eu vou colocar qual é o gênero, o que que eu li, o que que eu vi, e tudo isso vocês viram naquela formatação de como se fazer uma resenha. Falei para vocês que existem livros imensos sobre isso, né? Mas eu acredito que aquele professor pontuou muito bem em 2 páginas, o que muitas das vezes a gente lê livros e livros e fica confuso sobre a resenha. E eu gosto muito dessa questão da praticidade, da gente conseguir levar para a nossa memória a informação importante, né, significativa, que é justamente aquele passo a passo que ele deu ali, tá? Todas as informações estão contidas ali. Não vou me ater novamente a dar todos os detalhes, eu só estou pontuando numa revisão, porque foi aí um hiato de 2 semanas, né? Para estarmos todos juntos aqui. Então, esse material aqui, eu acredito, naquela semana eu ainda não sabia colocar, gente. Agora que eu aprendi, eu acho que o professor Matheus já colocou, né? Essa parte do slide para vocês. Me confirmem aí se essa parte da resenha já está lá. Porque nessa parte que eu pedi para ele colocar, ainda não sabia colocar. Me confirme, senão eu já consigo colocar para vocês, tá? Porque agora eu já sei. Tá anexando? Só me falem isso. Ó, essa pontuação aqui foi a que eu tirei daquela ordem do texto, tá? Isso aqui já tá lá no site. Vocês estão dormindo, é? Vou já cantar aqui para vocês acordarem.
Cadê vocês, meninas? Giovana e Juliana? Oi, professora. Estão me ouvindo? Estão dormindo? Não, eu estou procurando aqui No site? o slide está aqui. Vocês Acho me que eu achei. confirmem aí se aparece para vocês esse material, porque se não aparecer, eu quero anexar. Eu não me lembro se o professor Matheus anexou para mim, é isso que eu queria saber. Tem um slide aqui, professor. Que é da resenha, né? Eu estou vendo métodos de estudo da aprendizagem. Tá nesse não, né? Não, não tá. É na outra aula. Então, eu acho que não tem, né? Eu vou ter que anexar, então, para vocês, ó, que foi quando eu deixei esse primeiro texto aqui do professor da UNB, tá? Esse material vocês precisam ter, porque é o que explica, né, as diferenças. E Não tá aí aqui, eu não. vim... Não tem, né? Eu vou anexar hoje para vocês, que agora eu já sei anexar. E aí vem resumidinho, né, a diferença. Síntese, resumo, isso aqui tudo a gente já viu, tá? E aí nós paramos aqui no fichamento. Aqui já estava todo mundo para lá de Bagdá mesmo. Eu falei que no fichamento eu iria finalizar com vocês na aula de hoje, tá? O fichamento a gente utiliza, gente, para todo e qualquer tipo de pesquisa. Ah, então vou fazer iniciação científica. Vou precisar fazer? Sim. Estou fazendo tese de doutorado. Ai, não preciso mais fazer. Vai fazer, né? E aí o que que acontece? A gente que é pesquisador, a gente até compartilha entre si. Então, por exemplo, eu vejo que a Giovana está lendo um livro, sei lá, de Michel Foucault, da filosofia, que eu já li. Depois que ela termina de ler, eu digo, Giovana, eu tenho um fichamento dessa obra, você quer? E a gente compartilha, a gente faz troca de fichamento, né? Por quê? Ali no fichamento, você consegue fazer aquilo que inicialmente a gente está treinando com as marcações, com o sublinhado, com os post-its, né? Que é justamente eu reter aquelas informações e guardar para usar para escrever. Não preciso revisitar aquela obra imensa, 300 folhas, 400 folhas. Eu já tenho ali as informações primordiais. Claro que, por exemplo, se eu tenho um propósito de estar falando, por exemplo, de uma perspectiva dentro da administração diferenciada, e dentro daquele livro eu selecionei, coletei dados daquela área, pode ser que a Juliana esteja trabalhando outro tema e dentro do mesmo livro ela colete outras informações. Então, é necessário a gente entender qual é o objetivo do fichamento, né? Eu vou registrar, mas para utilizar com que pesquisa. Aí entra na questão de o que eu recomendo, né? A gente fazer aquele fichamento conteudista, que ele é, assim, as principais citações independentes do meu recorte. Então, eu coloco tudo que está de importante ali do livro, mesmo que eu vá filtrar o que eu vou utilizar. Porque se eu mudar, por exemplo, né, a minha perspectiva, o que eu vou trabalhar, eu ainda vou ter o mesmo fichamento para eu poder revisitar. Isso não quer dizer que eu vou desprezar o livro, né, gente? Nunca mais vou visitar o livro. Mas veja se você leu lá 10 livros para você estar escrevendo um artigo. Se você vai ter condições de abrir um por um e tentar relembrar o que você leu. E com fichamento já está tudo ali, até prático, para você jogar no Word. Eu, por exemplo, falei para vocês aula passada que eu faço fichamentos no Word, né? Então, eu pego essa ideia da ficha, aqui, a ficha, ela foi inventada, né? Porque essa palavra fichamento, porque naquela época não se tinha, né? Computadores, as pesquisas eram feitas com essa forma muito crua, muito manual, era um trabalho meio artesanal de você estar fazendo essas fichas. Então, a gente tinha, né? Eu estou aqui com esses post-its que são pequenininhos, mas na verdade é como se fosse, né, maiores que esses, mas assim, retangulares, né? E tem pauta, né? Tem a linha para você escrever. Ele vinha realmente em formato já a ficha catalogada, onde você usava frente e verso, né? E ali você ia coletando os dados. Isso evoluiu, eu hoje ensino os meus alunos a fazerem o mesmo processo dentro do Word, porque quando eles vão escrever, já está lá digitada a citação, a página, está tudo digitado ali. É muito simples para eu conseguir reaproveitar aquilo, ao invés de eu olhar na ficha e fazer a redação, tá? É claro que se não está com o computador em mãos, precisa já ir anotando, vai marcando, vai sublinhando, vai podendo também escrever na ficha escrita, né? Obras pequenas, gente, passei para vocês essa leitura do texto de 2 folhas. Isso aí daria perfeitamente para vocês fazerem uma ficha de papel. Então, para isso, a gente usa, sim, treina, né? A ficha de papel. Lá na Concórdia, eles vendem um saquinho, assim, eu uso com os meus alunos quando está no presencial.
É muito útil para esses textos pequenos, até esse de 9 que a gente vai estar trabalhando. Porém, né, quando são textos grandes, aí artigos de 20, 30 folhas, obviamente é muito mais prático você otimizar seu tempo usando o Word. Nós temos aí, em média, né, 3 tipos de fichamento. Tem esse fichamento de conteúdo que eu falei para vocês, né? Esse fichamento de conteúdo, ele vai registrar as informações importantes. Então, eu acho ele muito válido porque, independente, como eu disse, né, do objetivo que você vai usar isso aqui, é como se tivesse aquele resumão da obra. Tipo, as citações principais de uma obra vão estar nesse fechamento de conteúdo, né? Não é fácil eu ler um livro e eu dizer o que é importante daquele livro, né? Você imagina, tem lá 100 páginas. E das 100, eu seleciono 20 que são importantes. E aí, como é que eu posso dizer que essas 20 são mais importantes em detrimento das outras 80 que eu desprezei, né? Entre aspas. Justamente por conta daquilo que a gente aprendeu nos métodos de aprendizagem. Eu consegui enxergar na minha leitura geral aquilo que é primordial e aquilo que é acessório. Como eu falei na aula passada com a Juliana, eu já consigo pegar um livro grande, como é o caso do Sonho é para Todos, e resumir numa citação de 3 linhas. Mas no início, os meus resumos, as minhas resenhas e até os meus fichamentos, se eu fosse fichar uma página, é como se eu tirasse assim, praticamente só 1, 2 linhas dali. Eu saía, né, transcrevendo praticamente tudo, porque era muito difícil para mim eu falar que algo não era importante. Eu achava que tudo era importante. E tudo tem sua importância. Só que aqui a gente precisa tirar aquilo que é principal. É como se eu fosse tirar de uma fruta o sumo dela, né? Daquele insumo que eu faço, por exemplo, quando eu misturo água, né? A gente sabe que esses sucos, por exemplo, não são naturais, né? A gente tira aquela polpa, dali a gente bota água, consegue fazer render. É como se fosse isso, esse processo onde eu tiro a essência, a substância, né, principal e as acessórias eu não coloco no meu fichamento, tá? Só que para redação, tem o que a gente chama desse aqui de citação. Vocês ainda não sabem fazer citação, né? Direta ou indireta? Me digam aí, porque se não souberem, eu vou ensinar para vocês na hora que a gente for fazer na aula de parágrafo. Algumas de vocês sabem, já usou o tipo de citação? Direta longa, indireta, direta curta. Alguém já ouviu falar? Já ouvi falar, professora. Mas não sei fazer direito, não. Vocês têm uma noção, né? Eu vou explicar para vocês melhor essas especificidades de cada uma, mas em suma é quando a gente tira exatamente as palavras do autor para a gente usar dentro do nosso texto, né? Então, eu estou escrevendo, por exemplo, sobre um tema voltado, sei lá, educação ambiental, né? E dali eu compro vários livros de educação ambiental e eu quero citar esses autores dentro do meu livro. Para não configurar plágio, porque o principal objetivo da citação é eu não copiar, não plagiar, não cometer o crime, né? Porque plágio é crime de falsidade ideológica. Estou pegando aí um documento que a Giovana fez, teve todo um trabalho, ficou anos pesquisando. Eu vou lá tão fácil no Google, copio, colo e imprimo no meu nome, né? Então há penalidade para isso. Tanto penalidade administrativa, né, de cunho acadêmico, onde cada faculdade tem o seu regimento, como também de esfera penal, onde eu pago por isso, né? Tem uma sanção para isso. Como então eu posso usar essas informações que a Juliana, que a Giovana, qualquer um de vocês vão poder, né, estar mostrando a pesquisa de vocês e eu posso utilizar? Através da citação, onde eu vou indicar, olha, isso aqui eu li no livro da Giovana na página tal. Esse daqui eu coletei do livro da Juliana na página tal. Então, esse mecanismo, e existem, né, 3 tipos aí, são o que a gente chama de citação. E quando eu estou lendo esses livros e eu quero separar, eu utilizo esse fichamento de citação, onde eu coloco entre aspas tudo que eu retirar dali, indico a página, o ano da obra, o nome da obra. Então, a formatação dele não é muito de conteúdo, e sim das citações em si que eu vou jogar dentro do Word, tá? E o bibliográfico, ele é aquele mais simples, né? Onde eu venho ali descrevendo partes desse texto, mas eu venho indicando a minha preocupação aqui, vejam o nome, bibliografia. Bibliografia remete às referências ali de um livro, né? Quem é que falou isso? E aí eu consigo indicar ali o título, a edição, local de publicação. Vejam aí quem, por exemplo, está trabalhando com o autor, tem vários livros, né? Vou trabalhar com Machado de Assis. Machado de Assis tem uma enciclopédia aí de livros que ele escreveu.
Então, eu vou fazer um fichamento bibliográfico. Cada um deles eu venho, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, coloco lá. Aí eu coloco Dom Casmurro, coloco lá também. Os contos dele, Pai contra Filho, coloco lá. Então, vai ter qual é a publicação, qual é o nome da obra, para que não se percam nisso, tá? Esse é o mais simples de fazer, porque, obviamente, eu vou colocar só essas informações, né? Diferente do de conteúdo. É só para vocês saberem realmente o tipo. Com isso, tá? Com esse tipo de registro em ficha, seja digital ou seja de forma tradicional, na ficha do papel com pauta, nós finalizamos aí a questão do fichamento, né? Que é o que eu falei para vocês que eu ia relembrar, porque eu dei na aula passada, mas já estava no finalzinho, já estava todo mundo cansado. Na aula de hoje, a gente vai dar o que a gente chama de elementos que fazem parte da estrutura de um texto. E quando eu digo TCC, eu não estou falando das modalidades que estão dentro dele, excluindo as outras. Por exemplo, uma das modalidades que todo mundo conhece é a monografia, né? Todo mundo já ouviu falar numa monografia. Mas existem pessoas, como eu falei, que vão entregar ensaio, não vão entregar monografia. Mesmo assim, existem elementos que se comunicam tanto com a monografia, fazem parte tanto do artigo, do ensaio, ou seja, é o que a gente chama de composição do TCC, de forma geral. Todos eles vão ter elementos obrigatórios e vão ter elementos opcionais, tá? Então, assim, no artigo, tem os elementos que são obrigatórios, que na monografia não tem. A gente vai estar vendo isso. Então, a estrutura é diferente, tá? Mas todos eles têm 3 fatores, que são os elementos pré-textuais, né? Elementos textuais em si e os elementos pós-textuais. Como o nome mesmo disse, né? Elementos pré-textuais são aqueles que vêm pré-texto, ou seja, antes do texto. Eu vou fazer o meu texto principal, aquilo que geralmente, né, no ensino médio a gente chama de desenvolvimento, né? A gente sempre faz uma introduçãozinha, desenvolve, faz a conclusão e entrega para o professor. Esse desenvolvimento, quando ele está voltado aqui para a estrutura científica, ele é o elemento textual em si, é onde eu fiz a redação, né? Onde eu estou entregando o conteúdo ali do meu trabalho. Mas antes disso, tem vários outros elementos que são pré-textuais, tá? Esses elementos pré-textuais, eles vêm ajudar a gente a identificar, né? A pontuar informações importantes dentro do nosso trabalho. Já os textuais, eles são essa parte que eu exponho o conteúdo, a matéria em si que eu estou discutindo, e os pós-textuais, eles vêm complementar ou ainda fornecer as referências daquilo que foi dito dentro do texto. Aí vejam aí, para a gente pontuar nessa tabelinha, os elementos pré-textuais, né? Vejam que tem a capa, a folha de rosto. Tanto a capa quanto a folha de rosto, a gente já sabe que são aqueles onde eu coloco os elementos identificadores, né? Ali eu tenho informações, por exemplo, estou no IDAAN, então qual a instituição, né, que você está fazendo? Também vai ter informação do seu nome completo, do professor da sua disciplina lá na folha de rosto. A gente aprende no primeiro período, porque a partir de agora, gente, entrou no segundo, todo o trabalho acadêmico que passar, o professor não vai precisar ficar falando para vocês, olha, Giovana, não esquece de colocar todos os elementos pré-textuais, não esquece de seguir as normas da BNT, de formatar seu trabalho, de indicar as referências que você leu. Vocês já vão saber que para um trabalho acadêmico, ele tem viés científico, então eu sou obrigada a saber disso, tá? Depois dessa disciplina. Essa folha de aprovação, que é obrigatória aí, já é justamente para o formato TCC, porque vocês vão estar defendendo, ou apresentando, ou entregando de alguma forma. E aí os professores que vão avaliar precisam, né, colocar na folha de aprovação, olha, li o trabalho está em condições para a aluna ser aprovada, para a aluna finalizar o curso, né, a graduação. A dedicatória é aquela parte onde eu dedico, né? A gente, quando vai ler livro, geralmente tem, né? Para o meu filho, para o meu esposo. Então, a de dedicatória geralmente é curta, vem lá embaixo e, obviamente, não quero colocar, ninguém vai lhe obrigar a colocar. Isso é uma opção, né, de quem está escrevendo. Outra questão que é opcional é o agradecimento. E aí, sim, no agradecimento, né, apesar de não ter, assim, uma obrigatoriedade de como eu irei fazer, geralmente se indica para a gente colocar da ordem de relevância, aquela hierarquia, o que é mais importante. Se vocês forem parar para observar, vocês forem ler trabalhos na internet,
Experimentem ler os agradecimentos. Vocês vão ver que sempre começa lá com Deus, né? Para quem acredita em Deus, obviamente, né? Assim como eu, mas tem pessoas que não acreditam, né? Mas para quem acredita, geralmente se coloca em primeiro lugar Deus, por conta dessa ideia, né, na metodologia que a gente usa de hierarquia. Então, eu começo do mais importante e vou diminuindo. Então, começo lá com Deus, geralmente depois ele me fala da mãe, dos pais, da ascendência, né? Quem é casado fala do marido, fala da esposa, dos filhos, e assim por diante, né? Até chegar ao menor. Passa pelos professores, quem tem bolsa, né? Fala da agência que forneceu a bolsa, enfim. Depois aí, ó, vejam para o caso dessa língua vernácula, que é obrigatória, é o caso que eu estou falando para vocês do artigo, por exemplo. No artigo, vocês já leram aí que eu enviei de 8 folhas, né? Vocês viram que tem lá a palavra resumo, né? Esse resuminho feito em língua portuguesa, ele serve para o leitor. Muitas das revistas vão ver, gente, não tem o texto inteiro, tem aquele resumo. Então, vocês vão pesquisar, vocês leem pelo resumo, tem uma noção do que o autor vai trabalhar. Aí, se você fala, interessante, é isso aqui que eu quero ler mesmo. Aí você clica e ele abre o PDF inteiro. Então, ele serve como uma espécie, como o nome mesmo diz, né? Aquela síntese básica de informações principais para você entender do que está sendo tratado o texto. Depois eu tenho que traduzir, né, para a língua estrangeira. Geralmente as línguas que mais se utilizam são o inglês, o espanhol e o francês, em matéria acadêmica, tá? São essas 3 linguagens. E serve para pesquisadores de outros locais, né, terem acesso à sua pesquisa. Depois vem as listas, lembrando aí que, ó, elemento pré-textual, ele serve o quê? Para me ajudar com as informações, né? Estou dizendo para o leitor quem eu sou, estou falando para ele um pouquinho do meu texto. Depois eu venho facilitando a vida desse leitor, né? No caso aqui dessas listas, serve para organizar a leitura. Você imagina aí que eu estou trabalhando e eu tenho um monte de tabela que eu vou colocar, né? Um monte de cálculo, um monte de gráfico. E aí, depois, se ele for querer utilizar essas informações, ele vai ficar perdido. Então, o que que a gente faz? Faz uma lista, onde a gente coloca lá tabela 1, quantidade de habitantes de Manaus, por exemplo. Tabela 2, quantidade de habitantes separados por bairro. Tabela 3. E aí, quando ele quer, por exemplo, onde é que está a tabela 3 mesmo, a do bairro? Ele vai lá na lista e ele vai ver a paginação. Então, ele consegue abrir a página diretamente nisso. Vocês imaginam, gente, que tem tese de doutorado aí que tem cerca de 300 folhas, né? Então, vocês imaginam, ela está cheia de tabela, esse leitor já está lá no final e ele quer lembrar de onde que estava uma tabela. Se ele vai sair uma por uma das folhas, olhando das 300 até achar onde está a bendita tabela. Então, se ele for lá na página de listas, lá no elemento pré-textual, ele vai conseguir procurar ali. Só um minutinho. Estou com a garganta terrível. Então, essas listas, elas servem como se fosse uma espécie de glossário ou de sumário, né? Aquela ideia que a gente já tem no sumário. Indicação ali do que contém, né? E ela é separada por categoria. Então, por exemplo, como vocês viram aí, ilustrações, fico na lista de ilustrações. Tabelas, lista de tabelas. Outro tipo de lista, por exemplo, que a gente tem, que não está aí nessa tabela, mas que tem. Lista de siglas. Então, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu estou citando lá Caixa, né? Que é o que? Caixa Econômica lá, Federal, né? Estou colocando o FAM, Universidade Federal do Amazonas. Então, todas essas siglas que eu uso, ONU, né? Organização das Nações Unidas, eu tenho obrigação de fazer uma lista colocando de um por um em ordem alfabética a sigla e, por extenso, né, o significado dessa sigla, tá? Isso também é obrigatório. Então, veja lá, o leitor também está lá desesperado lendo esse tanto de sigla que você colocou e ele não sabe o significado da sigla. Ele não tem obrigação de ficar procurando fatos que você não fornece para ele. Isso é um pressuposto da pesquisa científica. Então, você precisa indicar nessas listas. Depois vem o que todo mundo conhece, o sumário, que também é para organizar, para eu conseguir ver cada ponto, cada capítulo, cada seção, cada tópico e conseguir diretamente dentro deste texto, né, estar procurando, me encontrando ali, tá?
Uma informação importante dentro da formatação, teremos uma aula só de ABNT, onde a gente vai ver formatação, quando vocês já tiverem, assim, menos cruz com relação a isso, porque não adianta dar formatação agora, né? Aí vejam aí que ela participa da contagem do número de páginas, mas não é paginado. O que isso quer dizer? Eu vou contar, tá lá capa, contracapa, veja, já tenho duas, né? Capa, contracapa. Ou a folha de rosto, que é a mesma coisa da contracapa. Folha de aprovação, dedicatória, veja, já estou em 4. Só que o númerozinho não vai estar lá em cima da dedicatória aparecendo 4, porque elemento pré-textual eu não posso ver a página. Como que eu faço então? Aí entra na questão da quebra de página, né? Vocês já ouviram falar dessa quebra de página? Para mim é um terror isso, gente. Eu nunca consigo decorar como fazer isso no Word. Para os meus alunos de TCC, eu passo um videozinho, que é o vídeo que toda vez eu vejo. E os meus alunos falam, professora, a senhora me salvou. Porque depois de ver vários vídeos enormes, onde eu ficava 20, 30 minutos, eu achei um de um rapaz que ele ensina em 5. E dá super certo, apesar do vídeo ser antigo, eu consigo adaptar para o meu hoje. Porque, gente, eu nunca consigo decorar essa questão da quebra de página, tá? Sei fazer a partir de onde eu conto, por conta disso, né? Mas a questão de clicar ali, é muita coisa para minha cabeça. Então, assim, quem não conseguir também decorar, não se preocupe. Hoje em dia a gente usa esses recursos tecnológicos, mas o importante já vi, gente, aluno fazendo, sabe o quê? Ele não conseguia fazer, aí ele imprimia com os números, escuta essa. Ele imprimia lá com 1, 2, 3, 4 nos elementos pré-textuais, aí passava o corretivo e xerocava. Capa, folha de rosto, todos esses elementos pré-textuais até o sumário, porque ele não conseguia tirar o número. Então, para a gente tornar esse número invisível, digamos assim, dentro do Word, a gente faz a quebra de página e a partir da quebra de página ele só vai mostrar o número a partir da minha introdução, que já é elemento textual, tá? Estão vivas até aí? Tá todo mundo caladinho, vocês estão vivas, né? Sim, professora. Giovana só faz assim, aí que eu fico com medo. Ela tá morta mesmo, ela só coloca a mão. Então, elementos pré-textuais eu já sei, eu conto, mas eu não posso ver o número dentro do meu trabalho, certo? A partir do elemento textual, ou seja, sumário, que é meu último, depois do sumário, vou começar aquilo que eu realmente escrevo, né? E não indico, eu escrevo. Nessa parte da redação, eu já vou ter a minha paginação, tá? Tanto ela participa da contagem, como ela já vai estar aparente. E aí, o que geralmente se tem, gente? Introdução, justificativa, principalmente dentro do projetos, né? Projeto sempre a gente tem justificativa, objetivos. Vocês precisam indicar a metodologia que vocês vão usar. Aí vocês vão fazer a redação em si, né? Dentro do projeto a gente tem o que a gente chama referencial teórico ou embasamento teórico, que nada mais é que esse desenvolvimento. E aí a conclusão ou as considerações finais, tá? Do texto. Então, tudo aquilo que eu estou escrevendo, estou entregando a minha pesquisa, é elemento textual. Depois chega para os elementos pós-textuais, ou seja, após o texto. O que mais que eu tenho que identificar para esse meu leitor de informação importante? Bom, se você acabou de indicar leituras, escritas, citações, lembra do que eu acabei de falar para vocês. Eu não posso plagiar, certo? Então, eu tirei de algum lugar. E aí chega o momento de eu estar indicando para esse leitor quais foram as obras que eu li. Vejam lá que a gente viu o fichamento bibliográfico. Ele vai servir para quê? Para eu conseguir estar usando aqui. Quem faz o fichamento bibliográfico já tem mais ou menos pronto tudo que ele vai jogar nas referências bibliográficas dele, que é um tópico do trabalho obrigatório. Monografia tem que ter, ensaio tem que ter, paper tem que ter, todo documento científico tem referencial bibliográfico, tá? Para dar o caráter realmente de não plágio no seu trabalho. Então, por conta disso, todo mundo que faz fichamento bibliográfico e fichamento de citação acaba seu trabalho mais rápido. Quem está começando pós-graduação sempre começa a fazer fichamento, já vai guardando, não está escrevendo, mas vai guardando. Depois já está tudo prontinho para usar, né? Elementos de registro servem para isso, tá, gente? Eu sempre vou relembrando vocês para que vocês não esqueçam desse detalhe. Aí vejam aí, né? Referências é obrigatório, como eu acabei de falar, onde eu vou dizer qual é o nome do autor, sobrenome dele,
o nome da obra que ele escreveu, ou o capítulo, por exemplo, ou se é uma lei que eu peguei, se é uma entrevista, se é de um filme que eu tirei, de onde que eu tirei, né? Aí eu indico aí nas minhas referências com todos os dados desse autor. Página, qual é o link? Tirei da internet, tirei do YouTube, qual foi o link, né? Preciso colocar. Qual foi a data que eu consultei, que eu entrei? Por que a professora tem que colocar? Já tive essa pergunta em sala de aula. E eu expliquei para os meus alunos o seguinte: se vocês forem pegar, gente, textos muito velhinhos, muito antigos, vocês vão tentar usar aqueles links que tem lá. O link não funciona. Eu já teve obra maravilhosa assim, que eu li, fiquei doida para ler os textos que estavam lá nas referências. E quando eu clicava, não existia mais o link. Por que isso? Porque é um texto muito antigo. Então, aquela data serve para indicar: olha, estava no YouTube nessa página aqui, mas o dia que eu entrei foi no dia 16 de abril de 2021. Aí, se alguém entra lá no 16 de abril de 2031, daqui a 10 anos, pode ser que não esteja mais no YouTube, certo? Então, vai deixar claro que eu deixei a indicação de quando o link estava ativo. Então, isso é muito importante para a pesquisa, tá? Porque senão, gente, tem gente que sai colocando tudo quanto é link lá, fingindo que o link existe e quando você vai clicar não existe, tá? A importância da data é para eu conseguir mostrar que naquela data estava ativo. Com relação aos elementos pós-textuais, eles também participam da contagem e eles também são aparentes. Ou seja, só o que não vai aparecer são os pré-textuais. Aí existem aí dois pontos importantes que eu quero falar dos elementos pós-textuais, que são os apêndices e os anexos, tá? Aí vejam aí qual é a diferença de um para o outro. No caso do apêndice, é quando eu faço algo de próprio punho, tipo, fui eu, Brenda, que fiz. O anexo foi um terceiro e eu utilizei. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Estou fazendo uma pesquisa sobre violência doméstica. Estou usando um exemplo da minha área, tá? Porque quando o meu cérebro só funciona mais para esse lado. Mas pensem aí depois em alguma coisa voltada para a área aqui da administração em si. Estou fazendo uma coleta de dados sobre pessoas que já sofreram violência física, sobre mulheres no bairro, sei lá, deixa eu pensar no bairro Dom Pedro. Para isso, criei uma entrevista. Eu digitei perguntas para eu estar fazendo para essas mulheres. Vejam, eu tirei essa entrevista feita de algum lugar, de algum site, de algum blog, não. Eu, Brenda, fui lá e criei perguntas. Então, esse conteúdo de cada pergunta foi feita por mim. Nesse caso, quando eu for entregar a revista, ou seja, a pesquisa, as respostas das entrevistadas, eu preciso dizer, ó, as perguntas feitas foram essas aqui, ó. E aí eu vou colocar em anexo no apêndice, tá? Do tópico apêndice, porque fui eu, Brenda, que criei as perguntas. Isso é importante, professora? Claro, você imagina eu coletar lá um monte de relatório das mulheres falando da violência, vocês não sabem nem o que eu perguntei. Então, nessa entrevista, eu posso colocar se um dia ela já sofreu, se ela perdoou, se ela voltou com essa pessoa, por que ela aceitou, né? Então, várias coisas importantes para eu analisar essa questão da violência doméstica. Mas se eu, por exemplo, utilizo dentro disso, é um documento que eu consegui na polícia, tá? Vejam, a polícia me passou um documento oficial falando que no ano de 2020 foram tantos mil boletins de ocorrência registrados no bairro Dom Pedro sobre violência doméstica. Veja, esse documento não fui eu que fiz, é um documento público dado pela polícia e que eu tive autorização para estar citando na minha pesquisa. Neste caso, ele vai ficar no anexo. Por que então está escrito que é opcional? Porque é opcional não assim, gente. Ah, eu fiz a entrevista, mas é opcional colocar ou não. Nesse caso, é obrigatório. A opção aí é assim, ó. Se você não usou, você não vai colocar, tá? Mas se você usou, ou seja, você entrevistou, você vai ter obrigação de colocar. Mas o pesquisador, ele é obrigado a estar fazendo esse tipo de entrevista? Ele é obrigado? Não, né? Porque dependendo, por exemplo, se não for pesquisa de campo, se não for estudo de caso, se for só questão bibliográfica, pode ser que eu não utilize. Então, nesse caso, é opcional por isso, é a depender da necessidade do tema. Mas se você usou, se você fez, será obrigatório, tá? Até aí, gente, sobre essas diferenças dos três elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, vocês estão conseguindo me acompanhar? Ou eu estou aqui falando disparado nos 220? Vocês têm que me falar se eu estiver acelerando muito. Sim, professora.
A senhora pode repetir do apêndice? Sim. O apêndice é quando eu mesma fiz um documento, ou seja, eu não peguei nenhum documento feito por terceiros. Eu confeccionei esse documento. Por exemplo, o caso de uma entrevista onde eu crio as perguntas. Pode ser também, como a gente vai ver, né, depois, pesquisas que são quantitativas. Geralmente eu faço entrevistas com opção de sim ou não. É aquilo que eu pergunto assim: você já sofreu violência doméstica? Eu boto lá, sim ou não. Quantas vezes você sofreu? Aí eu dou as opções para essa pessoa responder. Nesse caso, eu estou quantificando, né? A gente vai ver nessa questão de coleta de dados, quando a gente tiver aula de coleta de dados, eu vou explicar para vocês mais profundamente isso. Mas aí, nesse caso, qualquer tipo de documento que sou eu que estou criando, eu coloco nesse apêndice. Onde que ele vem? Ele vem depois das referências bibliográficas. Então, eu indico primeiro toda a leitura que eu fiz, todo o autor que eu usei, depois eu coloco lá apêndices e coloco lá, por exemplo, anexadas as perguntas que eu fiz, a entrevista que eu fiz. É aí que a gente coloca também, gente, fotografia, por exemplo. Sabe quando você vai visitar algum lugar para fazer a pesquisa? E você precisa ir lá e tirar foto ou gravar um vídeo. Nesse caso, quem fez o vídeo foi você, né? Quem tirou a foto foi você que tirou. Aí você coloca no apêndice. Ah, professora, não, eu usei uma fotografia que já estava no instituto, estava lá, por exemplo, no IBAMA, consegui essa fotografia, deixar animal, né? E eu vou utilizar. Aí é um anexo, porque você pegou o lado IBAMA, não foi você que fotografou. Então, a grande diferença aí foi você que fez, né? Você confeccionou esse documento, ou você utilizou. Por exemplo, quando a gente usa lei, decreto, a gente sempre coloca no anexo, né? Porque aí eu pego no site qual é a lei que eu vou usar e eu coloco aí, tá? Então, essa questão do apêndice é essa questão quando eu faço alguma coisa pessoal para o meu trabalho. Eu tiro uma foto, eu gravo um vídeo, eu faço uma pergunta, eu faço uma entrevista. Você pode também estar fazendo entrevista, às vezes a pessoa cede direito de imagem, né? Você consegue filmar a pessoa que você está entrevistando. Nem todo mundo autoriza, né? Mas que autoriza, você pode estar mostrando. Ou quando você grava um áudio e você quer colocar o arquivo do áudio. Tudo isso coletado pelo próprio pesquisador vem aí, no apêndice, tá bom? Mais alguma dúvida até aí, dos três elementos? Enquanto não, obrigada. Então, vamos lá. Professora, justamente nesse ponto aí do apêndice, vai colocar essa questão das perguntas. No caso, eu achava que era, no caso, para informar, mas é aí, nesse momento, que vai colocar esses pontos aí que a senhora mencionou. Por exemplo, se você criou um questionário, né, para essa pessoa responder de 3 folhas, aí você pega esse questionário e você tem que jogar lá dentro do seu trabalho. O mesmo questionário que você imprimiu, você tem que colocar dentro do Word, né, para que a pessoa que está lendo leia, peraí, que perguntas que a Juliana colocou no questionário? Aí você coloca no apêndice, para não ficar no meio do seu texto, né? Você imagina, tá lá, eu estou lendo a teoria, estou lendo o teu desenvolvimento, introdução, tá lá no dado questionário. Então, você geralmente diz, né? Em apêndice estará o questionário utilizado. Aí, quando eu quero ler as perguntas, eu abro no apêndice e eu tenho todo o material que você coletou. Então, quem vai fazer pesquisa de campo, geralmente tira muita foto, né? Registra muito vídeo, muitas coisas, fica tudo no apêndice, tá? Certo, professora, obrigada. Nada. Aí vejam, aqui, gente, tem detalhes, né? Cada um desses pontos. Claro que eu coloquei de acordo com a metodologia, que é aqueles termos gerais. Por que eu estou falando isso? Cada universidade vai ter o seu formato, né? Eles vão passar, a gente passa para vocês um modelo. Então, pode ser que a capa daqui de Daon não seja igual à capa lá da UFAM. Pode ser, não é, né? Cada lugar vai ter sua capa. Mas todos eles vão ter esses elementos básicos aí. A instituição, o curso que eu estou fazendo, né? O título do meu trabalho, o meu nome, a disciplina, a cidade que eu estou, o mês e o ano. Depois, na folha de rosto ou que a gente chama de contracapa, né? Que é justamente a página a seguir, e a depender do trabalho, se for monografia, por exemplo, eles imprimem na página, vocês vão ver que na capa dura, eles imprimem grudado na página da capa, por isso que começou a se chamar de folha de rosto. Né? A capa está aqui, em vez de eu colocar na outra folha, eu anexo na parte traseira da capa, né? Ela contém também elementos gerais identitários, porém ela traz outros específicos.
Por exemplo, além daquilo que eu já tenho da instituição, do ano, tudo mais que eu também venho colocando, aqui eu vou saber, por exemplo, o nome do orientador, o nome do co-orientador, porque tem casos que tem mais de um. Ali você vem dizendo a finalidade, por exemplo. Nos trabalhinhos que vocês forem fazer, vocês vão colocar um textinho assim, trabalho entregue para nota parcial da disciplina pesquisa em administração. Por exemplo, se eu passar um trabalhinho para vocês, na folha de rosto vocês têm que colocar isso, né? Com a professora Brenda dos Anjos. Ah, é para outra matéria. Aí vocês já vão colocar com o professor Jameson Marinho, por exemplo, né? Então, ali que eu vou saber qual foi a disciplina, né? Qual é o professor. Então, eu venho aprofundando aí esses detalhes que eu já dei na capa. Já falei para vocês de dedicatória. Agradecimento também, essa ordem decrescente que eu falei para vocês. Então, começa do maior e vai para o menor. A questão do resumo, né? Ele tem uma NBR, onde eu me guio, que é essa 6028. Lá ele vem dizendo o seguinte, gente, a grande diferença do resumo da ideia que a gente tem de resumo é assim, o que eu percebo muito de erro quando o aluno está fazendo esse resuminho aí? Ele vem dando uma... É como se ele pegasse a introdução, ele fizesse um resumo da introdução. Mas aqui no resumo, eu tenho que ter um resumo do início, do meio e do fim. Eu tenho que ter um resumo da introdução, um resumo do desenvolvimento e um resumo da conclusão do trabalho. Então, a última coisa que vocês vão fazer do trabalho de vocês, geralmente, é conclusão e o resumo. E, geralmente, a pessoa quer fazer primeiro, né? Ah, comecei a fazer meu TCC, deixa eu logo escrever meu resumo. Não tem como, você não acabou sua pesquisa. O resumo, ele é, então, uma coleta de dados de todo o trabalho. Então, aqui nessas poucas palavras, eu tenho que saber o resultado do trabalho de vocês. E para eu saber o resultado, vocês têm que ter terminado. Aqui tem informações, por exemplo, gente, qual é o método que vocês usaram, tem que ter no resumo. Para essa pesquisa, utilizou-se o método dedutivo, partindo da premissa maior tal, vindo para a premissa menor tal. Chegou-se à conclusão que, papapá, e você diz ali em 2 frases a conclusão que está dentro do trabalho. Então, o leitor ele tem uma ideia de início, meio e fim da tua pesquisa a partir desse resumo aqui, tá? Ele é obrigatório, como eu falei para vocês, há uma média de palavras. Aqui a gente conta não por linha, né? Porque aluno geralmente pergunta, professora, quantas linhas? Aqui é uma média de palavras. A gente recomenda aí até, por exemplo, 500 palavras. Então, quando você vai escrevendo lá no Word, vocês vão ver, não sei se vocês já repararam, que lá embaixo do lado esquerdo ele vai dizendo a quantidade de palavrinhas que tem, né? Quando a gente vai fazer o resumo, a gente tem que observar isso. A média aí, gente, é de 350 a 500 palavras. Lembrando que, já escrevi 500, acabei. Se você não tiver feito início, meio e fim, você vai ter que apagar essas palavras e dar um jeito de resumir. Início, meio e fim. Por isso que tem gente que escreve, completou 500 palavras, terminei meu resumo. Mas, na verdade, não falou do miolo, do desenvolvimento do trabalho, não falou da conclusão. Professora, como é que eu vou conseguir fazer isso? A partir desse treino que eu falei para vocês, que a gente deu na aula, né, passada, de resumo e de resenha. Quando eu começo a fazer resumo para registrar os livros que eu li, e o bom treino é esse, gente. Acabou a aula, faz o resumo da aula, lê um livro que o professor passou de administração, faz o resuminho do livro, viu um filme legal que serve para a vida de administrador, faz o resumo e vai coletando esse material, né? Hoje em dia a gente tem nuvem, tem HD, tem tanta coisa legal para não perder papel, né? Mas eu confesso para vocês que eu ainda tenho as minhas pastas, porque eu gosto de escrever em caderno mesmo, e eu guardo nas pastas. Por que isso? Quando for receber esse resumo aqui, vocês já sabem fazer. A dificuldade que tem geralmente é isso. A gente tem que ficar mandando o aluno apagar. Apaga, tá só a introdução. Apaga, você tá falando que você vai falar, você não disse que você falou. Né? Nesse trabalho, o objetivo é esse, aí fica falando do objetivo e nunca coloca o que chegou, porque o aluno não consegue resumir. A dificuldade de sintetizar ideias é muito difícil, gente, tá? Por isso que eu bato essa tecla o tempo todo. Vamos treinar isso aí, que é só o exercício que traz, tá? Depois eu vou pegar tudo que eu já escrevi, que tá ali bonitinho em português, e eu vou traduzir. Aqui o grande perigo, né, dessa questão é porque a gente, obviamente, não, aqui no Brasil, nós somos o único, na América do Sul, né, o único país que não fala o espanhol, né? Nós falamos a língua portuguesa, que eu amo, sou apaixonada pela língua portuguesa, porém, eu acredito que seria bom se a gente tivesse ficado ainda com aquela colonização metade-metade, porque, de alguma forma, seríamos como o Canadá, né, bilíngues.
porque nós vamos para a Argentina, todo mundo fala espanhol, Paraguai, só a gente que não fala. Isso é ruim porque a gente usa, muitas das vezes, o Google Tradutor, que hoje em dia já está muito mais avançado, está. Mas para palavras específicas de termos acadêmicos, ele não consegue traduzir. Teve um dia, gente, que uma aluna de TCC mandou para mim, ela nem era minha orientadora, era de outra coisa, e foi pedir, de outro professor, foi pedir ajuda minha. E quando eu fui ler o resumo dela de inglês, tinha um termo jurídico, que é o termo que a gente fala de acordo judicial, né? A gente fala assim, fui tentar fazer um acordo, né? Tipo, todos vocês já ouviram falar sobre isso. Fui com o juiz, fui com, né, para audiência tentar fazer um acordo. E o que que acontece? A gente escreve da mesma forma que acordo. Vocês já repararam isso? O que muda é a sonoridade, né? Acordo, acordo, né? Mas não há nenhum tipo de acentuação. O acordo eu escrevo da mesma forma que eu acordo. E o que que acontece? Quando ela escreveu isso e jogou no Google Tradutor, o Google Tradutor traduziu como termo de acordar, né? Do ato de despertar pela manhã. Colocou wake up, né? Então, estava comprometido o texto dela. Se ela fosse mandar para alguma revista daquela forma, né? Não seria aceito para publicação. É coisa que, então, o que eu digo para vocês? Vou ter que usar o tradutor? Ok. Use o tradutor. E depois, se você tem uma boa noção, né, da língua ali, lida, às vezes a gente não é fluente, mas a gente sabe ler os termos, né? Por exemplo, eu bati o olho, eu vi aquele erro dela. Eu falei, tem que corrigir aqui. Se você ainda não tem, né, essa aptidão para fazer essa correção, aí o que a gente faz na academia é a gente fazer esse intercâmbio, passar isso, pagar, né? Para o tradutor traduzir, não fica caro, porque é até 500 letras, né? 500 palavras. Então, geralmente é metade de uma página, tá, gente? O resumo dá mais ou menos metade de uma folha 4. Então, você paga aí um valor simbólico para um tradutor e fica muito melhor, porque senão a gente passa vergonha por conta desses tradutores. Depois vem as listas. O que serve essas listas? Como eu falei aqui, né? Ilustrações, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas. A gente utiliza muito essa questão de mapa quando a gente está tratando de geografia do Amazonas, por exemplo. Plantas, quadros, retratos. Quando eu vou colocar foto, eu sempre tenho que indicar lá, né? Foto 1, Manaus da Belle Époque, por exemplo, né? Foto 2, Teatro Amazonas. Foto 3, ou seja, eu coloco uma legenda da minha foto dentro do meu trabalho. Nessa lista, eu pego essa legenda e venho pontuando. Foto 1 tal, na página tal, foto 2 tal. Tudo isso tem que estar na lista de ilustrações. Então, tá lá dentro, torna-se obrigatório a lista. Se eu não uso, professora, nenhuma dessas coisas, não coloquei mapa, não coloquei ilustração, não coloquei quadro, não tenho fotografia, aí vai ser opcional. Você não vai precisar fazer uma lista de ilustrações se você não tem ilustração, tá, gente? Da mesma forma aqui, ó, como eu falei para vocês, que tem, né, uma NBR que trata somente. Eu estou colocando o número para vocês porque aqui ficaria muito pesado eu estar colocando todos esse documento, que é um documento grande, né? São as normas padrões da ABNT. Mas vejam aqui que tem as indicações. Ó. Aqui embaixo tem a do resumo. Se vocês quiserem ver, que lá vem tudo explicando como é que faz o resumo. Aqui é a NBR das ilustrações. Então, como é que eu vou fazer as referências? Né? Como é que eu vou indicar? E essa fotografia do pintor tal, tem que referenciar. E aqui ele vem indicando, né, as regras. Como é que você vai colocar a descrição? Como é que você vai numerar? Como é que você vai colocar o nome de quem fez? É tudo de acordo com a NBR 14.724. Claro que, né, a gente consegue ter tudo isso daí na internet. Se vocês quiserem, eu posso estar colocando uma abinha lá dentro do IDA Unbox só de ABNT, tá? No dia que tiver aula de ABNT, eu junto tudo isso e coloco todas as ABNTs. Tem a ABNT para referência, tem a ABNT para resumo, é um monte de norma. É por isso que eu acho importante eu estar resumindo aqui no slide, porque se eu mando só aquele textão, gera confusão. Então, aqui você já sabe o que é cada um deles, precisou de algum detalhe específico, aí eu vou para o texto completo, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei um resumo dessa questão dessa NBR para vocês, ó. Que ela vem respondendo essa pergunta, né? Como que eu referencio figuras e imagens? Aí vem qualquer tipo de ilustração, sua identificação vai ser obrigatoriamente na parte superior. Quem disse isso, gente? Essa NBR aí que me dita as regras de como vai ser essa indicação.
Ah, professora, mas eu acho muito mais bonito colocar na parte inferior. Mas aí entra a questão da padronização, né? Que a gente é obrigado a seguir para que todos os pesquisadores do Brasil sigam a mesma norma e estejam dentro do mesmo padrão, tá? Ele vai ser precedido da palavra que designa o tipo, a categoria, ou seja, é um desenho, é um esquema, é uma fotografia, é um mapa, é um quadro, o que que é, né? Então, primeiro eu vou lá colocar na parte superior, né? Depois eu venho designando o termo que é, né, aquilo que eu estou indicando. Depois eu coloco o número. O que que é esse número, gente? Por exemplo, foto 1, né? Fotografia número 1, porque eu vou colocar depois a 2, a 3 e vou listar, né, na lista. Após a ilustração, na parte inferior, eu já vou indicar a fonte consultada. Isso aqui, gente, é obrigatório, ou seja, de onde você tirou. Gente, é uma pintura que eu peguei no site e tal. Tem que ter lá a fonte, né? Quem usa muito a estatística, gente, quem nunca viu, né? Tá lá uma estatística e basta assim, fonte IBGE, né? Então, de onde que essa pessoa tirou aquele quadro, aquele fluxograma? Ah, ela tirou do site IBGE. Onde que vem essa indicação, sempre vem na parte inferior. Então, em cima eu identifico, digo o nome, embaixo eu digo a referência, tá? Aí é produção do próprio autor. Vou ter que indicar, tá? Que foi o próprio autor, no caso, eu, pesquisadora, que fiz, tá? Eu legendo, ou seja, né, dando maiores informações para isto. Por exemplo, se eu venho dizendo fotografia 1, aí lá embaixo eu digo referência IBGE, aí eu coloco assim, divisão do Baixo Amazonas, por exemplo. Tá? Eu venho dando essas informações que é para o meu leitor entender porque que eu estou colocando, obviamente, aquele quadro, aquele mapa, né, aquela figura ali. E aí, gente, ela tem que ser citada no texto o mais próximo possível ao que se refere. O que isso quer dizer? Geralmente a gente coloca assim, ó, conforme quadro abaixo, conforme se percebe em figura abaixo, tá? A gente dá um indicativo que a gente vai colocar a ilustração ali. Aqui é um indicativo, ó, para vocês verem um exemplo. Vejam lá, ó. Figura 1. Aí ele colocou o nome. Veja que é exatamente o que está escrito dentro da foto. Ó. The Next Project Sound 67. Aí trazia, isso aqui é uma informação, né? Trazia o primeiro single. Aqui o que é isso? Figura. Ó. Poderia colocar fotografia, por exemplo. Ele colocou figura, mas ele está dizendo qual é o tipo. Depois ele diz, trazia o primeiro single lançado pelo Pink Floyd. E embaixo ele diz, fonte, página do Pink Floyd no Facebook. Então, ele pegou lá na página do Pink Floyd no Facebook. Algumas pessoas, a gente coloca o linkzinho assim, entre parênteses, na fotografia. Mas fica muito confuso, esteticamente não fica legal. A gente recomenda que faça dessa forma que ele indicou aí, ó. Coloca o númerozinho, tá vendo que tem o númerozinho 1 lá do lado do Facebook? E aí, lá no rodapé, lá embaixo, ele coloca o link. Então, se você quer ver essa figura no site, você vai saber qual é o site que ele consultou. Vejam a data. Ele consultou isso em agosto de 2012. Pode ser que hoje, eu estou em 2021, esse link não funcione mais. Tá? Por isso a importância da data, que eu já havia falado para vocês. Depois, tem a questão da lista de tabelas, né? É a mesma coisa, gente, da lista de ilustrações, né? Onde eu venho a depender, né, de eu utilizar no trabalho. Se não tem tabela, não vou fazer lista. Se tem, é obrigatório. E eu venho dando as mesmas informações, né? Tabela 1, tabela 2, da mesma forma, tá? Depois vem o sumário. E aí entra a questão que muita gente usa aquele sumário do Word, né? Vocês já viram? A gente vai criar o sumário, a gente clica lá, criar sumário. E aí o Word cria o sumário ele mesmo sozinho. Para trabalho acadêmico, dá para usar tranquilo. Eu não cobro dos meus alunos que não proíbo, né? Vai entregar um trabalho para mim daquilo. Mas no TCC não pode. Vocês vão ter que seguir toda a norma que está nessa NBR 6027. Muitas das vezes o Word não faz igualzinho, tá? O tamanho de fonte, a questão do posicionamento da régua ali do Word, tudo isso eu preciso obedecer de acordo com outra NBR. Vejam quantas NBRs a gente tem para fazer padronização, né, gente? Por isso que a gente primeiro dá o método, dá o conteúdo, depois a gente tem as aulas só de ABNT, porque aí a padronização realmente tem muitos documentos, né? Aqui serve para quê? A enumeração das divisões do meu trabalho. Podem vir em títulos, subtítulos, seções, subseções e outras partes, né, que vierem
Por exemplo, o anexo, o apêndice, que a gente viu, todo elemento pós-textual e pré-textual, tudo, gente, vai estar no sumário, tá? Eu não posso ter tópico dentro do meu trabalho, seja pré, seja pós, seja textual, que não esteja no meu sumário. O sumário contempla tudo. Lembrando que o sumário é o quê? Pré-textual. Então, eu não vou ter paginação aparente, mas a partir dele, eu vou começar a demonstrar a minha página. Aí é o que eu entro no elemento textual, né? Quero dizer para vocês aqui, nesse textual, a depender do modelo, eu vou ter tópicos diferenciados. Por exemplo, no projeto de pesquisa, aqui no elemento textual, eu vou ter dados do projeto, vou ter problema, vou ter justificativa, vou ter hipóteses, vou ter embasamento teórico, vou ter cronogramas, isso tanto para projeto de pesquisa da graduação, como da pós-graduação. Se eu for falar de uma dissertação, por exemplo, os elementos textuais serão introdução, todos os meus capítulos e subcapítulos, e depois eu vou ter as referências, minto. Depois eu vou ter as considerações finais, tá? Se eu estou falando de monografia, a mesma coisa. Se eu estou falando de artigo científico, aí eu já não vou ter a introdução, tá? A introdução já não entra. Existem, sim, algumas revistas que pedem no artigo científico que você faça uma introdução pequena que eles chamam de ementa. Eles falam que é ementa. Você coloca, assim, virado para o ladinho direito da página, uma ementazinha, uma espécie de introdução. Mas, geralmente, a gente faz resumo, né? No primeiro tópico, a gente vem dando um aspecto introdutório, mas não é aquela introdução tradicional que se tem, por exemplo, numa monografia, onde eu me estendo por longas páginas. Eu faço aí uma página introdutório e já passo para o meu capítulo, porque o artigo ele é menorzinho, ele é mais resumido, tá? Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Para que vocês lembrarem que, independente do termo que eu chamo, embasamento, capítulo, todos são aqueles que eu tenho realmente o desenvolvimento do meu trabalho. Então, eu quero dizer que anunciei, né, identifiquei meu trabalho, aqui nos elementos textuais coloquei o trabalho em si, e depois vou referenciá-los nos elementos pós-textuais. Aí veja, o que eu faço numa introdução? Gente, coisas que a gente sempre faz por último é introdução, resumo e conclusão. Professora, como assim? Gente, eu também no início cometi esse erro. Quando eu ia fazer trabalho, eu também começava pela introdução, né? Aí eu ia dizendo resuminho do que era o tema e tudo mais. Só que a gente, quando vai aprender a fazer introdução, e agora vocês já vão aprender comigo, a introdução eu preciso dizer qual é o assunto que eu vou falar, eu traço os objetivos, mas eu venho geralmente falando o que eu vou falar em cada ponto. Ou seja, se eu não terminei o trabalho, pode ser que tenha um capítulo que eu não coloque aí. Vamos supor que você aumenta um capítulo do seu trabalho. E se não estava na introdução? Então, a introdução é algo que você sempre vai estar mexendo. Por exemplo, em palavras simples, vou dizer para vocês. Eu vim falando um pouquinho do meu tema, aí eu coloco assim, no capítulo 1, irá se trabalhar o assunto tal e tal e tal. No capítulo 2, pretende-se trabalhar assim, assim, assado. Então, assim, eu separo por parágrafos, cada parágrafo eu venho dizendo o assunto que eu vou desenvolver. Eu vou desenvolver onde? Lá no desenvolvimento, mas aqui tem que ter tópico por tópico, tá? Tem 3 capítulos, eu vou ter que falar dos 3. Tem 4 capítulos, vou ter que falar dos 3. Claro que, por exemplo, aqui eu estou falando do que eu vou falar, eu não falei. Eu vou dizer o que eu tenho de objetivo para cada capítulo desse. Quando eu chegar lá na conclusão, vocês vão ver que eu tenho que apresentar o resultado de cada capítulo. Aí é diferente, tá? Então, vejam que a formatação da introdução não é assim aquele texto único, continuado, onde eu só falo de aspectos gerais e eu não venho traçando tópico por tópico. Aqui eu preciso, gente. O meu trabalho é em sessões. Você vai falar das sessões aqui na introdução. Então, por isso, reitero, né? Geralmente, a última coisa que a gente faz. Terminou de fazer todos os capítulos, você vai fazer sua introdução, falando um pouquinho de cada um deles, o que você pretendeu, qual era o objetivo, né? O que você vai trabalhar dentro do capítulo 1? Aí você fala, no capítulo 1, irei desenvolver as principais correntes sobre o que é administração, conceituando a administração de empresas, voltadas para o nível de pós-graduação, por exemplo. No segundo capítulo, irei dar continuidade, voltado para a questão de administração no setor ambiental e tal, e tal, e tal. Então, assim,
é geralmente essa questão da meta, né? Qual é a meta científica que eu tenho, qual é o objetivo que eu tenho em cada tópico do meu trabalho. A justificativa já é um elemento que a gente trabalha, onde eu costumo dizer para os meus alunos que é a venda do peixe, né? Eu estou justificando uma escolha, o nome mesmo diz. Então, é como se eu falasse assim, Giovana, de tantas matérias que você tinha para falar dentro da administração, por que que você escolheu falar disso? E aqui nessa justificativa eu tenho que ter essa resposta. Então, a gente costuma dizer que cada tópico do trabalho TCC, ele responde uma pergunta, né? A pergunta da justificativa seria por quê? Por quê? Quando você pensa assim, por quê? E aí eu digo geralmente para os meus alunos que não conseguem fazer justificativa, eu falo assim, já tentou falar para sua mãe ou para o seu marido por que que é importante falar sobre isso? E aí quando a oralidade, gente, é dinâmica, né? A gente consegue falar de forma muito mais fácil do que quando a gente passa o papel, porque a gente mais fala do que escreve. Então é um processo natural. A escrita ela não é tão dinâmica, né? Ela é um processo mais técnico, onde a gente pensa o que a gente vai colocar, tem uma intenção ali em cada palavra escolhida. Então, quando a gente faz esse treino de justificar oralmente, se torna muito mais fácil depois de eu passar para o papel. E aqui tem que ficar muito claro cada ponto de relevância. Quando a gente for dar projeto, eu vou aprofundar melhor a estrutura, né, passo a passo do que a gente vai colocar dentro da justificativa, onde eu dou realmente fazendo assim facilitando para vocês cada parágrafo. É como se fosse um esqueletinho que eu digo, coloca isso aqui, para dar uma facilidade para quem ainda não tem esse treino muito fluido, né? Aqui nesse momento ainda não é aula de projeto, a gente não vai se aprofundar muito, é só para vocês saberem o que é cada item, mas não tem obrigação de acabar essa aula. Me passe uma justificativa que eu já sei fazer. Não é assim não, porque vocês não vão lembrar, né? Me dê aí uma introdução, que eu já sei fazer a introdução, eu sei fazer a justificativa, não. Só para vocês terem essas informações iniciais, e nós vamos revisitar tudo isso de forma escrita, né, redacional, quando eu for explicar para vocês o projeto, né? Modalidade projeto, como é que a gente faz projeto? Vocês vão sair daqui sabendo fazer projeto. Aí que eu vou falar como é que a gente faz isso aqui, tá? Isso aqui é só a primeira aula, não se desesperem, porque eu sei que nesse primeiro momento, esse tanto de termos, fica assim, meu Deus, não vou nem lembrar do que eu acabei de ver, né? A impressão que a gente tem é isso. Mas no primeiro momento não é impossível a gente memorizar tudo, tá? Quero que vocês saiam daqui sabendo que a justificativa eu respondo por que na minha escolha. Por que que eu escolhi esse trabalho? Por que que ele é fundamental? Por que que ele é relevante? Qual a importância dele? E é isso que eu vou redacionar. Depois eu vou definir objetivos da pesquisa. Lembre-se que método é o quê? Um passo a passo, né, metodológico, do que eu vou fazer para eu chegar às minhas conclusões. Para isso, eu não estou solta no mundo, né? Eu tenho aí uma ordem a ser seguida para coletar os dados, por exemplo. Como é que a gente começa na pesquisa? Pela observação. A gente viu lá no mito da caverna o quê? Aqueles homens observavam o que estava à frente deles, que na verdade não era uma reprodução real, né? Eram sombras, não sei se vocês lembram. Mas se eles forem descrever alguma coisa, vão descrever aquilo que eles veem, né? As percepções, que muitas das vezes nos enganam. Então, quando eu defino meus objetivos, é justamente para eu não ficar perdida. O que que eu vou fazer? Eu observei algo, identifiquei um problema, ou seja, tem uma pergunta a ser respondida. Para eu chegar lá, eu vou fazer essa receitinha. Eu sempre uso aquele exemplo assim. Eu quero emagrecer, esse é o meu objetivo geral, né? Depois a gente vai ver que esses objetivos têm o geral e tem os específicos. Meu objetivo geral é emagrecer. Qual é o passo a passo para conseguir emagrecer? Aí eu vou traçar metas, né? Eu vou definir objetivos ali para eu chegar nesse objetivo geral. Então, assim, criar uma alimentação saudável, fazer substituições, começar a me exercitar todos os dias. Isso daí é uma definição de objetivos para eu chegar naquela meta, né? Aqui é meta científica, obviamente voltada para a ciência aqui da administração. Mas vocês vão traçar, por exemplo, conceituar esse elemento, comparar dados da administração, por exemplo, que vai estudar aí comparações, né? Vai fazer essa comparação a tal aspecto da administração lá da Alemanha com aqui a administração do Brasil, né?
Então, nesse ponto, você vai criando esse passo a passo para você saber. Vou começar aqui, depois eu venho para cá e eu finalizo aqui. Você imagina vocês fazerem uma pesquisa, vocês não sabem o que que vocês vão procurar, o que que vocês vão responder, onde que vocês vão terminar. Vocês não vão conseguir, né, em tempo hábil, estar entregando algum resultado. Ninguém consegue, e é o que eu falo para os meus alunos, professora, eu não estou conseguindo escrever. Aí eu digo, já fez o esqueleto, né? Já traçou passo a passo? Não. E aí, lê um livro e senta, agora eu vou escrever. Mas eu vou escrever o quê, né? Não tenho nenhum método, não tenho nenhum objetivo traçado. O objetivo serve para isso, tá? Aqui, obviamente, tem um método de eu fazer, onde eu também vou explicar para vocês lá nessa aula de projeto, para não desesperar vocês agora. Mas geralmente eu coloco se é meta, é ação, é fazer, é execução. E aí existe a necessidade do verbo estar no infinitivo, né? Fazer, analisar, conceituar, comparar, executar, corroborar, né? Tudo isso é no infinitivo. E depois eu coloco o objeto de estudo. Depois entra na metodologia. Isso aí a gente já está agora familiarizado com essa palavra, né? Ou seja, de tantos métodos disponíveis para mim, qual é o que eu vou selecionar que melhor atende aqui a minha pesquisa? E a gente também vai ter uma aula onde a gente vai ter os principais métodos. Claro que hoje em dia tem milhares de métodos, mas os gerais sempre são indutivo, dedutivo, dialético, hipotético, dedutivo, argumentativo. Enfim, esses gerais, né, a gente precisa ter uma base, porque isso não muda. Ok? Aqui eu vou fazer uma explicação minuciosa de cada ação que eu vou desenvolver, ou seja, qual caminho eu vou traçar para chegar até lá. Para eu cumprir aquele objetivo que eu tracei, eu preciso ter um método a seguir para eu chegar lá. Ou seja, falei que eu vou conceituar, lembra lá, né? Seria a administração, por exemplo, clássica da contemporânea. Se eu estou falando isso, eu preciso dizer, eu vou fazer essa pesquisa onde? Para isso, eu vou usar o método bibliográfico, porque eu vou precisar de teóricos, né, que falem sobre isso. Se eu for fazer uma comparação, também vou ter que estudar uma história aí, história da administração, história dessas ciências, né, sociais aplicadas para eu poder comparar, né? Lembra que eu falei da Alemanha para cá? Ah, não, mas o que eu estou fazendo é algo voltado para a administração hospitalar. E aí eu quero verificar no Hospital 28 de Agosto, né? Qual é o método, então, aí? Vai ser de campo? Como é que eu vou coletar esses dados, né? Vou partir de qual pressuposto? Vou precisar fazer entrevista? Qual é o tempo que eu vou precisar seguir? É viável fazer isso ou não é? Enfim, tudo isso está dentro da metodologia. Por isso que lá no resumo, eu preciso dizer para o leitor, olha, eu usei o método tal, viu? Para fazer isso. Tem que ter lá no resumo, tá? Depois, as conclusões, finalmente, que são também chamadas, né, atualmente, de considerações finais. Vou dizer para vocês que parece simples essa mudança, mas na verdade é quando eu concluo, eu fecho, eu finalizei, eu acabei, certo? Se eu dou considerações finais, eu dou pontuações do fim daquilo ali que eu fiz. Isso não quer dizer que está fechada. A gente parte do pressuposto que nenhuma pesquisa está completamente fechada. Eu parei por ali, né? O resultado foi daquela data, daquele recorte. E eu posso estar pegando essa mesma pesquisa e dando continuidade depois. Por isso que hoje em dia a gente chama introdução, desenvolvimento, conclusão, só para a gente ter uma noção, né, de início, meio e fim, mas vocês vão ver que dentro do trabalho de vocês, a gente coloca considerações finais, tá? Elas são a parte final do texto, eu venho apresentando, né, minhas considerações como pesquisadora sobre o assunto que eu desenvolvi. Eu também comento, consegui cumprir os objetivos que eu tracei lá no tópico dos objetivos, ou se não, outros objetivos foram traçados, quais resultados eu cheguei? As hipóteses que eu levantei foram confirmadas ou foram refutadas? Surgiram outras hipóteses, e aí a gente também vai ter na aula de projeto adentrar nessas hipóteses, tá? Também não precisa se desesperar agora. E aí, eu coloquei essa observação para vocês, né? Nenhum trabalho, obviamente, termina, né? Finaliza por completo ali nessa minha consideração, né? Mas eu tenho posso dizer assim, tracei até onde eu ia e quando eu chego lá, eu indico para o meu leitor, parei por aqui, tá?
Depois disso, gente, eu tô dando continuidade, mas qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Que vocês estão muito calados e eu fico preocupada com vocês. Qualquer coisa, falem comigo. Depois chegamos em outra NBR, que vai me listar novamente, né? Questões importantes. Ó, Giovana está concordando, ok, então sinal que ainda está viva, né, Giovana? Questões importantes para eu referenciar, por exemplo, né? Qual é a informação que vem primeiro? Existe uma ordem? Vocês vão ver que na referência a ordem é alfabética, mas, por exemplo, não é do nome, né? Então, vejam aqui. Ó, tô vendo que a Giovana é Freitas, Juliana, que para mim não aparece o sobrenome dela, né? O meu é Anjo. Então, vejam, lá nas referências a gente seguia pelo sobrenome. Vamos supor que tem uma leitura da Freitas e tem uma leitura da Anjo, que sou eu. Quem vem primeiro? Anjos, né? Então, a ordem alfabética, ela é considerada pelo sobrenome. Então, eu coloco sobrenome, vírgula, o nome. Depois vem a ordem, né? O título da obra. E daí por diante. Tudo isso vem nessa NBR. E nessa NBR vem vários exemplos, gente. Ah, eu usei uma lei, estou em dúvida como é que eu coloco. Tem lá. Professor, usei uma entrevista do YouTube, como é que eu coloco? Tem lá. Ah, e meus livros são todos físicos, de papel, né? Eu comprei os livros. Tem lá como coloca. Não, professora, eu só usei livro da internet. Como é que eu indico na referência? Tem lá também. Então, aqui ele vem listando tudo, qualquer tipo de referências que vai estar nesse tópico de referências bibliográficas, que é um elemento pós-texto, né? Ou seja, acabei, estou identificando. Lembrando que quem faz o fichamento, que a gente já viu lá, fichamento bibliográfico, já vai ter todos esses dados. Gente, já aconteceu e não é raro você chegar em banca, o professor abre o seu trabalho e diz assim: Giovana, aqui na página 8, está citando fulano, né? Me fala aí sobre ele. Aí fala, qual foi o livro que você leu mesmo, Giovana? Aí a pessoa fala, né? Ah, li o livro e tal. Ele diz assim, não está aqui na sua referência. Porque a gente cita tanta coisa, a gente lê tanta coisa, que falta nas referências. Às vezes você olha e tá lá 3, 4 páginas de referência, você pensa que está tudo lá, não está. Quem faz o fichamento não corre esse risco, né? Você vai lendo, vai botando na ficha. Já leu outro, botou na ficha. Então, quando acaba, todos que você usou estão ali. E eles amam fazer isso, viu, gente? Eles amam pegar documento que você... Que isso, gente, na minha tela aqui. Eles amam pegar documento, né, de referências e ficar colocando terror, né? A professora de banca tradicional gosta de fazer isso. Porque a gente fica nervoso, a gente está apresentando o nosso trabalho, é uma estrutura que deixa a gente nervoso mesmo, né? Aquela estrutura tradicional, um monte de professor ali te olhando, te interrogando, você tem medo de esquecer tudo, o tempo é curto, e acontece muito isso, né? Das citações não estarem ali, das referências não estarem ali. Ou então, em questão de referência, eu estar colocando referências que não são aceitas academicamente. Então, vejam lá, vocês foram pesquisar no Google, pegaram qualquer tipo de artigo lá e jogaram para mim. Nem tudo vai ser usado como referência. Isso aí a gente também vai aprender quando estiver fazendo o primeiro modelinho que a gente vai aprender, que é o geralzão, que é o projeto, tá, gente? Que o projeto é a primeira modalidade escrita que a gente vai estar vendo, porque é o que a gente chama de geralzão, serve para tudo. Vou entrar na faculdade, uso, vou entrar na especialização, uso, mestrado, PhD, vou usar para MBA, vou usar para doutorado, tudo eu uso projeto, tá? Aí tem o glossário. O glossário é obrigatório? Não. Ele é um elemento opcional, tá? Peraí, o que eu fiz aqui, gente, na minha tela? Mexi aqui, não sei nem o que eu fiz. Ele é um elemento opcional. Aí veja aí, por exemplo, né? Estou fazendo um tema que eu trago muitas palavras em língua inglesa, por exemplo. Aí nem todo leitor, obviamente, tem obrigação de estar sabendo a língua inglesa, certo? Aí eu faço um glossário ali com aquelas palavras. Ah, não, meu trabalho é sobre bioquímica, eu venho falando sobre muitos remédios. Então, eu vou fazer um glossário com o nome desses remédios. Ah, é sobre planta, né? Ah, é sobre termos voltados para sei lá, para a área hospitalar, né? Muitos instrumentos, sei lá, enfim. Tudo isso aí que eu preciso identificar significados, dar conceitos, dizer palavras, é como se fosse um mini dicionário, né, gente? Então, eu coloco lá a palavra e digo o significado, como se eu fizesse ali um mini dicionário para a pessoa. É um glossário de acordo com a necessidade de cada trabalho,
tá? Isso aqui também fica pós-texto aí, tá? Tem muita gente que pensa que é pré-texto. Pré-texto só lista. E aí vem aqui o que eu já falei para vocês. Apêndice, quem fez, autor. Anexo, terceiro, né? Porque geralmente confundem muito. Professora, diferença de apêndice para anexo. Isso aí que bom. Vejam ali o exemplo lá embaixo de como fica, né? Quando eu vou fazer essa indicação do meu apêndice. Olha lá. Apêndice A. Aí eu coloco avaliação numérica de células inflamatórias totais aos 4 dias de avaliação. Depois, apêndice B, avaliação de células musculares. Claro que isso aqui pode ser, né, gente? Apêndice A, entrevista feita para mulheres do bairro tal. Entrevista B, né? Entrevista feita para mulheres do outro bairro. Então, veja, estou fazendo uma comparação, fiz entrevistas diferentes, enfim. Lembrando que aqui pode ser fotografia A, fotografia B, né? Vídeo A, gravação B, tudo aquilo que você coletou, tá? Quando eu esgoto aí, ó, as 26 letras do alfabeto, né? Claro, a gente começa a utilizar outro mecanismo. Eu começo a usar, por exemplo, a maiúsculo. Quando eu acabo essas letras aí eu posso começar a dobrar, né? Dobrar a letra A, né? BB, né? Para conseguir dar continuidade. É opcional, como eu falei para vocês, porque se não houver necessidade, não fiz nada, não coletei nada, não fotografei nada, obviamente você não vai ter apêndice. E o anexo, quando eu utilizo alguma coisa que é fornecido para mim, veja aí, ó, representação gráfica de contagem de células inflamatórias. Se eu digitar no Google isso daí, gente, eu consigo achar, né? Eu consigo achar esse indicativo. Eu quero pegar, por exemplo, gente, a estrutura do vírus da Covid-19. Se eu digitar no Google, aparece lá aquele vírus horrível que quando eu vi a primeira vez, eu até passei mal, eu não consigo ficar vendo essas coisas. Eu não vou desenhar, não vou criar, não vou fotografar o vírus, né? Não tenho nem microscópio para estar fazendo isso. Eu vou pegar de onde? Do nosso melhor amigo Google, né? Aí, se é importante eu estar colocando essa fotografia, porque em algum momento do meu trabalho eu vim falando dessa estrutura da Covid e tal, eu coloco aqui no anexo, tá? Aí, essa parte do desenvolvimento que já vai ser mega pesado, porque, né, para começar já a aula neste ponto, onde nós vamos entrar realmente, né, na parte para depois disso a gente vai escrever nosso projeto, né, vocês vão ver como é que é a escrita, já vai ser alvo da nossa aula que vem, tá? Nós vamos parar aqui onde a gente viu todos os elementos, o que são cada um deles, onde que estão as referências deles em cada BNT, e, claro, a forma redacional, como a gente vê aqui, indicação, tá? Lembrando que aqui o anexo, eu acho que eu nem comentei, é da mesma forma, né, que o apêndice. Eu coloco as letras maiúsculas e coloco travessão, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, porque até aqui que nós vamos, que obviamente, eu sei que assunto de metodologia, se eu dou a teoria toda de uma vez, ninguém treinou nada e pá, eu consigo terminar o livro hoje na aula de vocês e vocês não vão abstrair absolutamente nada, né? Porque a aprendizagem é um processo contínuo. Vocês precisam agora pegar isso, que eu estou dando para vocês que está na memória curta, com o exercício vocês vão passar para a memória longa, tá? Então, primeiramente, é o que eu quero dar aula de hoje, que vocês entendam esses conceitos. Vocês ainda não sabem como fazer uma justificativa, vocês não sabem como fazer um método, vocês não sabem fazer uma introdução dessa forma ainda, mas vocês já sabem o que é, né? Vocês já sabem agora que o resumo ele é um elemento pré-textual, mas o glossário ele não é, ele é pós-textual. Né? Vocês já sabem que o glossário ele é um elemento opcional. Vocês sabem o que é uma justificativa. Vocês sabem para que serve o método, né? Para isso é importante que depois vocês deem uma relida, né? Para poder relembrar esses conceitos. Por isso que eu tenho tentado sempre que possível fazer um slide, porque tem aula que realmente não é possível colocar no slide. Como é a aula que eu vou escrever com vocês, eu vou usar de quadro Word para fazer o projeto. Porque realmente eu tentei fazer em slide, não fica legal. Então, é melhor fazer a redação com vocês mesmo, para vocês verem. E aí, agora, terminados esses assuntos, primeiro eu perguntar, até aqui, tem alguma dúvida, gente, desses elementos, do indicativo de cada um deles, do que a gente deu de conceito até agora? Me digam aí. Por Não, hora, professora, por mim, não. Tá tudo ok? Aí eu vou, então, ok.
entrar com vocês na parte do exercício, né? Que eu vou deixar, como eu falei, não vou cobrar que façam lá aqui comigo, para que vocês tenham liberdade de estar no computador. Eu sei como é que é quando a gente está assim. Né, fazer a redação tranquilo, apagar, reapagar, enfim, aquele combinado que eu fiz com vocês. No texto que eu passei, que eu dei uma falada com a Juliana, eu estava preocupada com a Giovana, mas a Giovana falou que conseguiu ver a gravação, graças a Deus, né? Mas o que a gente fez? A gente veio debatendo mais ou menos os tópicos que ele veio trabalhando. Eu não li na integralidade o texto, passei para a Juliana ler em casa. Deixa eu abrir aqui. Será que abriu? Ainda não abriu, tá abrindo. Espera aí que quando abrir aqui, gente, eu abro para vocês verem. Eu agora já saí daquele resumão da resenha de 2 páginas, né? E como eu falei, passei para o texto de 9, que ele é também a forma resumida. Do que trata? Da pesquisa científica voltada aqui para a nossa realidade, da graduação, porque claro que cada pesquisa tem o seu perfil. Pós-graduação já vai ser diferente. Em termos de estar sintetizado essas informações, foi o artigo que melhor eu achei, de estar com menos laudos e da mesma forma não ter comprometimento do conteúdo, porque é óbvio que eu achei os pequenininhos que não tinham todas essas informações que tem aqui. Vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, só para vocês terem certeza de qual é o texto. Ó, é esse texto aqui, tá? A importância da pesquisa científica no processo de formação superior, onde eu falei para, obviamente, todo o texto que vocês forem ler agora, fazer essa técnica de li, eu vou vir, né? Marcando depois da leitura geral, não marco nada, leitura específica começa a marcar. Se acharem melhor por tópicos, introdução, tudo isso eu expliquei para a Juliana lá passada, estou repetindo aqui para você, Giovana. Eita, tá dando problema no texto? Não, tá aqui. Então, esse aqui, a pesquisa, por exemplo, cada tópico desse, né, eu vou coletando essas informações. O que eu quero que vocês façam? Depois da leitura disso aqui, desse registro dessas informações, vocês vão conseguir, depois da primeira lida, né, fazer a segunda específica marcando aqueles pontos importantes. Tipo, agora eu já sei o que ele quis dizer. Então, naquele momento, ele estava dando exemplos, a informação acessória. Naquele outro momento, ele estava repetindo a informação acessória. Naquele ponto, não, ele deu um conceito X, aquilo ali é elemento fundamental. Depois desse momento de registro, onde eu fiz a leitura, registrei, né, fiz as marcações, eu entro no terceiro momento, que é o momento de fazer o registro escrito, o registro redacional. Aí, o que a gente vai treinar? Quem sabe fazer resenha, faz resumo. Quem faz resumo, nem sempre faz resenha. Então, para a gente não cobrar os dois, ser mais completo, eu vou cobrar a resenha, porque dentro da resenha, vocês viram naquele texto que tem o resumo. Como que eu vou fazer isso, professora? Vocês vão se atentar. Olha aqui, esse artigo tem 9 folhas, gente. Lembrando que 9 folhas, eu tenho também as referências bibliográficas, ó, tá? Então, eu tenho aí 1,5 página de referências bibliográficas. Então, dá aí mais ou menos 7 folhas, vamos supor, né, esse texto. Eu não posso, por exemplo, vocês estarem me entregando uma resenha, se o texto tem 7, uma resenha com 9, uma resenha com 10. Né? Então, o que a gente já viu? Toda resenha ela vai ter menos, vai ser menorzinha do que o texto original. Então, obviamente, né, vocês conseguem fazer uma resenha crítica disso daqui, gente, numa média de 3 laudas. Essa é a média que eu vou deixar para vocês, tá? Média de 3 laudas. É o suficiente para vocês estarem conseguindo fazer isso daqui. A resenha crítica, vocês vão seguir aquela estrutura dada pelo texto do professor da UNB, onde ele vem explicando. Primeiro, você vai citar aqui o nome dos autores, né? Tem um momento de identificação. Qual é o tipo desse texto? É um texto científico acadêmico, né? Tá tratando sobre o quê? Aí, né? Depois, vocês têm que dar as ponderações de vocês sobre a temática e também sobre as recomendações. Lembra que quando eu quero ter uma resenha crítica, eu quero ter um respaldo. E aí, esse artigo aqui. Valeu a pena? O que faltou? O que não faltou? É o momento de vocês vão pontuar, né? Então, eu quero que vocês sigam aquela estrutura dada pelo roteiro de resenha crítica que eu passei para vocês, que está lá no EAD Box, tá? Aí eu vou deixar para vocês me entregarem até amanhã à noite. Eu só preciso que até amanhã à noite esteja, porque assim, eu vou corrigir mesmo domingo de manhã. Então, professora, eu enviei 10 da noite, não tem problema. Enviei 11 da noite, não tem problema, estarei recebendo. Domingo de manhã eu já não vou poder mais receber, porque eu já vou estar corrigindo para poder separar já a tabela de notas de vocês, tá? Então, a gente fica combinado que aí vocês têm a data de amanhã
para poder estar fazendo essa redação dessa resenha. Aí, é claro, a primeira resenha que vocês estão fazendo, né? Pode ser que não... Pode ser que saia perfeita? Pode ser que não saia. Aí, o que que a gente vai fazer? Na aula que vem, que eu já vou ter corrigido, é quando eu venho, né? Dando o respaldo para vocês aqui do que a gente precisa atentar, do que está errado, do que não está, porque a gente só consegue terminar de pegar o conhecimento teórico que eu estou dando e verificar se realmente vocês aprenderam com esse treino do exercício e depois com o feedback, porque também não adianta quando faz exercício o professor não dá o feedback, né? Por isso que é importante a correção e o momento pós-correção. É onde vocês vão conseguir enxergar o que fizeram legal, o que não fizeram, tá? Lembrando que, sem desespero, porque eu não vou sair tirando o ponto de vocês, eu quero que vocês treinem para vocês mesmos, para vocês aprenderem, e a gente vai discutir o que tiver a ser melhorado. Mas, por favor, né, dê o melhor de vocês, porque isso aqui é para vocês usarem, não só no TCC, para vocês usarem em tudo, tá? E eu sou experiência própria, tenho experiência, sou viva, né, experiência viva aqui na minha vida, de quando os meus colegas passam livro, quando a gente precisa em pós-graduação, aqueles livros enormes, meus colegas passam muito tempo para ler, eu consigo um dia fazer leitura dinâmica, né, com o meu próprio olho, já consigo estar fazendo ali uma leitura muito melhor, até por conta disso, porque eu já consigo bater o olho e saber as informações. Isso aí é uma coisa que com o tempo vocês vão ver, gente. Vocês vão bater o olho, vocês vão saber coletar informação importante. Inclusive, tem uma amiga minha que ela diz, antes de eu ser professora, ela dizia isso. Me diz aí que se você fosse a professora da matéria, o que você perguntaria disso aqui? Porque ela dizia que toda vez que eu perguntaria tal coisa, caía na prova. Hoje em dia eu enxergo, gente, que é porque eu já conseguia pegar o que era importante dali. E aí o professor, ele tem essa visão treinada, né? Vou perguntar isso aqui, que isso aqui é essencial. Então, ela dizia, a Brenda adivinha a questão da prova. Mas é por conta disso. Vocês vão fazer isso a partir de agora. Vocês vão ver que quando vocês forem estudar para concurso, qualquer outra coisa, vocês vão conseguir abstrair o essencial de cada disciplina. E isso muda a nossa vida, assim, questão de otimizar mesmo nosso tempo, o aprendizado, tá? E esse vai ser o nosso primeiro exercício aí com relação a isso. Então, resenha crítica desse textinho aqui, tá? Se Giovana, ou até Juliana mesmo, que eu conversei ela passada, quiser, né, assistir o final da última aula, onde eu vinha pontuando algumas coisas aqui, mas a gente não terminou o texto, né? E aí, qualquer coisa, tá, gente? Não se preocupe que quando for na próxima aula, a gente vai tirar dúvidas. Se as dúvidas surgirem, vocês anotem, para a gente conseguir fazer essa correção, tá bom? Combinado? Sim, professora. Aí sim, claro, né? Eu acabei não falando para vocês que eu não coloquei no. Eu aprendi a postar material, ainda não aprendi a criar como o professor Matheus, ele criava as atividades para vocês anexarem lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele fazer isso, mas como amanhã é sábado, eu vou pedir agora. Se ele não conseguir estar fazendo agora, no sábado, eu não vou incomodar ele, aí eu vou mandar, né? O meu e-mail, vou deixar já o meu e-mail aqui, porque se por acaso vocês verem que no sistema não abriu a aba para vocês anexarem, vocês vão mandar para o meu e-mail mesmo, tá bom? Eu vou tentar que fique lá, porque é melhor que fique o histórico de vocês lá, até para vocês mesmos. Depois que abrir de novo, tá lá, né? Mas se por um acaso ele não abrir, então eu peço que olhem, quando vocês forem enviar, vocês olhem se tá lá a abinha para anexar. Não tendo a aba, vocês mandem para o meu Gmail, tá? Que aí eu vou estar recebendo. Ok? Anne, pode finalizar a gravação para poder ficar o registro para os meninos, que agora eu só estou conversando com elas, para não precisar estender. Não sei se a Anne está me ouvindo. Está me ouvindo, Anne? Aí no meu áudio? Deixa eu falar com ela aqui. Não sei se o áudio dela está funcionando. Então, meninas, fica combinado assim. Eu vou... Não precisam ficar aqui comigo na chamada, porque vocês não são muitos, só são duas, então eu anoto e eu mesmo faço chamada no sistema. Vou anotar aqui, Giovana e Juliana. Para lançar as chamadas de vocês. Professora, a senhora vai colocar lá no portal? O negócio para vocês anexarem a resenha ou é a chamada? Não, para resenha.
É isso que eu falei, eu vou falar com o professor Matheus para ver se ele cria para mim, porque eu já sei anexar material, mas eu não sei abrir ainda a aba de atividade. Mas se vocês verem que amanhã não tem aba nenhuma, eu peço que vocês entrem no sistema, tá? Porque se tiver, ele vai criar para mim. Se vocês verem que não tem aba, ou seja, se ele não criar, porque eu não quero também incomodar ele amanhã, vou tentar pedir hoje, aí vocês mandam para o meu e-mail, tá? Mas eu vou tentar assim com ele agora que ele cria a abinha para mim, para vocês poderem enviar. Peço que vocês enviem em Word, em Doc, tá bom? Porque em PDF eu não consigo estar corrigindo, editando para vocês. Então, eu quero que vocês me mandem em Doc, combinado? Sim, professor. Anne, é Tudo porque bem. não sei se tu tá me ouvindo, eu mandei áudio, eu mandei digitado que era para parar a gravação das meninas. Oi, Juliana, falou?